O que há de verdade nessa história de que Corinthians e Atlético Mineiro estão tentando dar o chapéu no Flamengo por Davi Luiz? No vídeo de hoje do canal do Nicola, a resposta sobre o assunto. Falo também sobre o São Paulo, que está disposto a fechar com pelo menos mais um reforço depois das chegadas de Gabriel Neves e Caleri. Tem ainda informações sobre o próximo clube de Alain Pereur. O ex-jogador do Palmeiras está embarcando rumo ao Brasil para assinar contrato e passar por exames médicos. Trago ainda todos os detalhes da live que o Corinthians programou para essa quarta-feira em comemoração aos 111 anos de existência. E essa história da Jeep, e a história do Banco Português, o que tem de verdade por trás de tudo isso. Por último, mas não menos importante, o Vasco vendendo 2 jogadores, um já certo e outro uma possibilidade, e tem lateral da seleção brasileira com destino ao Tottenham. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Que legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, pedir para deixarem like e se inscreverem no canal apertando o botãozinho vermelho de inscreva-se que fica por aqui. Junte-se a mais de 1 milhão de inscritos do canal do Nicola. Bom, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma última dica super importante. Se você já ouviu falar sobre apostas esportivas, certamente já conhece a NetBet. A NetBet é referência no assunto. Tá? Há 20 anos no mercado e com uma equipe de suporte brasileira para te atender a qualquer momento. Mas vamos para a parte que interessa. Faça agora mesmo o seu primeiro depósito usando o código NetBetBrasil para receber a oferta de boas-vindas da NetBet. Uma vez inserido o código corretamente e seu depósito processado, você será acreditado com uma aposta grátis de 100% do valor do seu primeiro depósito, até R$200 mais R$20 no cassino ao vivo, além de 10 rotações grátis em Las Vegas. Então não perca essa oportunidade, clique já no link que está no comentário fixo desse vídeo para você acessar o site da NetBet e ter direito a todas essas vantagens. Não vai ficar fora dessa, hein? netbet.com.br, o site dos campeões. Agora sim, bora começar o nosso vídeo dessa terça-feira contando sobre a live que o Corinthians planeja, programa para as 19h10 dessa quarta-feira. Por que 19h10? Porque é justamente o ano de fundação do Corinthians, 1910. Timão completa nessa quarta 111 anos de existência e preparou uma live com transmissão na Corinthians TV. A gente vai exibir trechos dessa live também no nosso programa do Nicola dessa quarta-feira ao vivo. O que está programado, o que está preparado para essa live? A ideia é fazer uma série de ações e também lançamentos. Entre eles, o lançamento, o anúncio do acordo com os Postos Ali, patrocínio no peito da camisa, valor de R$2,5 milhões por ano. Já havia contado essa para vocês. O Corinthians vai dar mais detalhes sobre o lançamento dos tokens. O Corinthians vai estar no mercado das criptomoedas a partir do dia seguinte, na quinta-feira, e o torcedor vai entender direitinho como é que vai funcionar essa história do token alvinegro. Tem ainda a possibilidade de o Corinthians anunciar um novo patrocínio para a barra da camisa. Mas calma, não tem nada a ver com a Jeep, nem com um contrato de R$70 milhões por ano, como disse o Chico Lang. Conversei antes de gravar esse vídeo com o José Colagrossi Neto, que é o responsável pelo marketing do Corinthians. Ele está revoltado com todas as notícias divulgadas nos últimos dias. Não tem banco português disposto a colocar R$250 milhões no Corinthians, não tem Jeep, não tem um patrocínio que fará com que o Corinthians tenha a camisa mais valiosa do país. A cereja do bolo desse lançamento, dessa festa de aniversário corintiano, deve ser a presença do William, novo reforço alvinegro, que é esperado nessa quarta-feira para se apresentar por meio da live. Se você não assistir no site no Corinthians TV, aqui no YouTube, você vai assistir a trechos dessa homenagem, dessa comemoração no programa do Nicola. Bom, bora mudar de assunto e falar sobre o Vasco da Gama, com uma venda certa e uma venda provável. O Vasco indo ao mercado para tentar trazer receitas. Quem está vendido é o Arthur Gomes. O Vasco já anunciou de forma oficial na sua conta no Twitter. O atacante, que tem só 10 jogos pelo time principal, foi negociado com o Grupo City e vai para o Lommel, que é um dos times desse Grupo City, time na Bélgica. Negócio fechado por $3 milhões ou R$15,4 milhões. O Vasco vendeu 80% dos direitos econômicos e ficou com 20% do valor de uma venda futura. O menino de apenas 20 anos de idade tem 10 jogos pelo profissional, sendo 5 na Série B, e já era monitorado pelo Grupo City há algum tempo. Esse grupo já havia contratado recentemente o Thales Magno e colocado o atacante no New York City, que é mais um dos clubes desse conglomerado. São 11 clubes espalhados pelo mundo. É importante contar que, além do Arthur Gomes,
O Vasco também pode negociar nos próximos dias o volante Bruno Gomes. Bruno interessa ao Spartak Moscou, da Rússia, e na Rússia a janela de transferências é um pouquinho mais comprida do que a de outros centros na Europa. A janela só vai fechar em 7 de setembro, ou seja, o Spartak tem alguns dias para tentar um acordo com o Vasco da Gama. O Bruno Gomes, que tem 20 anos de idade, contrato até julho de 2023 e uma multa rescisória estipulada em 200 milhões de reais. É óbvio que o Vasco não vai chegar nem perto dos 200 milhões, essa multa é uma garantia, mas existem conversas e eu prometo ir atualizando vocês a respeito do assunto, beleza? Bora falar agora sobre o lateral da seleção brasileira a caminho do Tottenham, o Emerson Royal, que foi vendido pelo Atlético Mineiro por Barcelona por 12 milhões de reais, ou melhor, 12 milhões de euros, acaba de ser vendido do Barcelona para o Tottenham por 30 milhões de euros ou 184 milhões de reais. Negócio já confirmado entre as partes, vai jogar a Premier League. Emerson, que quase não esteve em campo com a camisa do Barcelona, foi emprestado 2 vezes ao Betis, fez bom papel no Betis a ponto de chamar atenção e ser convocado algumas vezes para a seleção brasileira. O Atlético Mineiro, como clube formador, vai ter direito a 0,5% do valor do negócio, ou seja, 900 mil reais, bem pouquinho, especialmente porque havia uma cláusula na venda do atleta para o Barcelona que permitia ao Atlético faturar cerca de 6 milhões e 200 mil reais se o Emerson alcançasse 30 partidas pelo time principal do Barça. Ele só jogou 3, ficou a 27 jogos de alcançar essa marca, então a única coisa que o Galo vai ter direito é esses 900 mil reais como taxa, como clube de formação pelo mecanismo de solidariedade. Bora falar agora sobre o Real Madrid, que anunciou nessa terça-feira, no último dia da janela no futebol europeu, mais especificamente na Espanha, a chegada de Eduardo Camavinga, volante de só 18 anos de idade, que pertencia ao Rennes, da França, e ele foi contratado por 30 milhões de euros, um valor considerado baixo, levando em consideração todo o talento desse menino, porque ele estava a 1 ano do fim do contrato no Rennes, ou seja, se o clube francês não vendesse agora, perderia o jogador de graça em uma temporada. O Real Madrid já fez o depósito do dinheiro, já apresentou o Camavinga e olha esse garoto com enorme potencial. Só 18 anos de idade, titular absoluto do Rennes desde 2019 e já vinha atuando inclusive pela seleção principal da França. Já esteve 2 vezes em campo, é o segundo reforço do Real Madrid nessa janela de transferências. O primeiro havia sido o Alaba, ex-jogador do Bayern de Munique, que deixou o clube alemão de graça. De acordo com a imprensa europeia, Real Madrid fez nessa terça-feira a última investida pelo Kylian Mbappé, jogador do PSG. A oferta final seria de 200 milhões de euros. Mas até as 4h30 da tarde, horário em que eu estou gravando esse vídeo, não havia nenhuma resposta do PSG. A curiosidade é que esses 200 milhões de euros era exatamente aquilo que o PSG dizia que gostaria para vendê-lo. Mas, ao que parece, o dono do PSG não está muito disposto a liberar o Mbappé, apesar da cifra astronômica por um jogador que está a menos de 1 ano do fim do contrato. Bora falar agora sobre Alain Perriot, ex-jogador do Palmeiras, 27 anos de idade, ele teve por empréstimo no Verdão, foi devolvido para o Verona e teve seu contrato rescindido no clube italiano nessa segunda-feira, ou seja, está livre para buscar um novo clube. O Alain Perriot está embarcando nessa terça-feira da Itália rumo ao Brasil e seu destino não será nem o São Paulo, nem o Bahia, muito menos o Fortaleza, alguns clubes que tiveram seus nomes envolvidos ou especulados em relação ao Alain Perriot. Estava fazendo um programa do Nicola nessa terça-feira no período da tarde e uma fonte me contou que ele vai jogar no Cuiabá. O que eu fiz? Entrei em contato com o Cristiano Dresch, que é o homem forte do futebol do Cuiabá, e ele respondeu o seguinte, abre aspas: "Não podemos anunciar nada enquanto não estiver tudo 100%. E aí ele completa: "Na verdade, a gente não confirma nada extraoficial." Então, diante desse cenário, usando as declarações do Cristiano Dresch, ele quer esperar que o jogador chegue, se apresente, faça exames médicos, assine o contrato para dar o negócio como oficial e a partir daí poder anunciar o Alain Perriot. Zagueiro que tem 27 anos de idade, pode atuar como zagueiro, como lateral esquerdo e vai ser mais um reforço do Cuiabá, 15º colocado do Campeonato Brasileiro, são 21 pontos em 18 jogos. Cuiabá tem 3 pontos a mais do que o América, que é o primeiro time na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro nesse momento. Bom, bora falar agora sobre Davi Luiz e essa história de que ele pode ir para o Corinthians ou para o Atlético Mineiro. Antes de eu só dar uma contextualizada, o Davi estava esperando o Benfica, o Benfica havia prometido que se chegasse à fase de grupos da Champions League, faria uma proposta próxima daquela que o Davi Luiz pedia.
o Benfica conseguiu a vaga na Champions, mas a proposta ficou bem distante daquilo que se imaginava. O Benfica fez uma proposta pequena, uma proposta aquém daquilo que o Davi Luiz esperava. E diante disso, o Davi começou a pensar na possibilidade de voltar para o futebol brasileiro. Houve uma comoção, um mutirão, um movimento muito grande de torcedores do Flamengo pedindo sua contratação, e desde a sexta-feira da semana passada, Flamengo e representantes do Davi Luiz conversam. Nessa terça-feira surgiu no Brasil a especulação de que o Atlético Mineiro e de que o Corinthians estavam tentando aplicar um chapéu no Flamengo para ficar com o Davi Luiz. Uma das pessoas que trabalha com o Davi Luiz, muito próxima do zagueiro, me confirmou que o Atlético Mineiro tem bastante dinheiro. A frase foi: o Atlético vem forte e tem bastante grana. Essa pessoa não deu mais detalhes sobre o Corinthians. O que eu fiz? Entrei em contato com o dirigente do Corinthians e com o dirigente do Atlético. Para falar a verdade, eu falei com 2 dirigentes do Galo. Quero começar sobre o Corinthians. Fiz o contato com Wesley Mello, que é o diretor financeiro. Como ele não pediu off, eu vou falar do nome dele sem problema algum. Wesley descartou qualquer negociação sobre o Davi Luiz. Lembrou que o Davi é corintiano, lembrou ou afirmou que todo mundo dentro da diretoria gosta do Davi Luiz, mas o Corinthians não se entende capaz de fazer mais investimentos depois das contratações do Renato Augusto, do Juliano, do João Pedro, do Roger Guedes e do William. Foram 5 reforços. O Corinthians imaginava contratar no máximo 3 jogadores. Então o Timão descarta a possibilidade da contratação do Davi Luiz. Sobre o Atlético Mineiro, falei que conversei com 2 dirigentes. Os 2 pediram anonimato, então não vou citar nenhum deles. Mas ambos asseguraram que o Atlético não está negociando com o Davi Luiz, apesar de toda a especulação, apesar de todo o barulho. Um deles afirmou o seguinte, abre aspas: não precisamos de zagueiro nesse momento e não temos mais condição financeira. E ele completa: precisávamos era ter vendido alguém, fecha aspas. A janela de transferências está acabando nos principais centros da Europa e o Atlético não conseguiu fazer transferências de jogadores, estava contando com essa grana para dar uma equacionada no caixa. Então o Atlético entende, imagina, que o nome do Galo esteja sendo usado para forçar o Flamengo a alcançar ou chegar nos valores pedidos pelo staff do Davi Luiz. Ainda aposto que o Davi, mais cedo ou mais tarde, será contratado pelo Flamengo. Imagino que até pela falta de outras boas opções, o Flamengo vai acabar ficando com um jogador. Ótima aquisição de um zagueiro que já foi da seleção brasileira e que até outro dia atuava pelo Arsenal. Aí você pode estar se perguntando, Nicola, mas ele vem da Europa, como é que ele vai jogar no Flamengo? Ele não vem da Europa. O contrato do Davi Luiz com o Arsenal acabou no dia 30 de julho, ou seja, ele está livre no mercado. E ele passou a ficar livre antes do fim da janela de inscrições em território brasileiro, então ele está apto a fechar com qualquer clube daqui, beleza? Bora fechar o vídeo falando ou repercutindo uma entrevista bem legal que eu fiz com o Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, na tarde dessa terça-feira durante o programa do Nicola. Perguntei ao Belmonte se depois de Gabriel Neves e Caleri o São Paulo ainda pode contratar algum jogador, e a frase foi a seguinte: a chance é pequena, mas não dá para dizer que ela inexiste. A gente nunca vai dizer que o elenco está fechado, nem para entradas, nem para saídas. Tudo é uma questão de oportunidade. A gente já não teria condição de adquirir o passe do Caleri ou do Gabriel Neves, mas surgiram os empréstimos e tudo foi fechado. E ele completa: tudo depende das oportunidades, mas é claro que nossas condições financeiras são ruins, fecha aspas. Perguntei para o Belmonte sobre um goleiro. Tem havido muita especulação envolvendo a possibilidade de o Ivan, de o Marcelo Groi. Chega a contar para vocês no vídeo de hoje cedo que o Groi está completamente descartado até por causa do fechamento da janela. E o Belmonte afirmou que a chance de contratação de goleiro hoje é 0. Total confiança no Volpi, além de um grande goleiro, é um profissional absolutamente comprometido, que trabalha demais. O São Paulo está tentando dar moral ao Volpi, depois especialmente das falhas recentes em jogos bem importantes. Para completar, o Belmonte ainda contou que o contrato com o Gabriel Neves não é de empréstimo. Ele estava explicando que o Neves rescindiu seu vínculo com o clube uruguaio, com o Nacional, e passou a ter seus direitos representados por um grupo de empresários. Como é que foi feito o acordo entre o São Paulo e esse grupo de empresários? $300 mil a título de luvas. Luva é o prêmio pela assinatura do contrato. E no fim da temporada que vem, ou seja, em dezembro de 2022, o São Paulo vai ter a opção, vai poder decidir se fica de fato com o jogador por $1.700.000 ou se abre mão do atleta e a partir daí o Gabriel Neves passa a ser um jogador livre no mercado. Então é essa a condição do negócio. O Nacional já não tem mais nenhuma relação com o Gabriel Neves. Por último, mas não menos importante, só lembrar que tanto o Neves quanto o Caleri chegam por empréstimo ou chegam nessa modalidade de pagamento de $300 mil
300 mil dólares de luvas para o Gabriel Neves, 300 mil dólares de empréstimo pelo Caleri. Esses 300 mil dólares serão pagos em 3 parcelas. A primeira delas em dezembro e as outras 2 na próxima temporada. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês nessa terça-feira. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, vá apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se e a gente se encontra assim que surgirem mais notícias. Tá bom? Abraço para todo mundo. Tchau, tchau.